bom dia, bem-vindo à Astronomia Meio-Dia. Eu vou começar passando a lista da presença, se vocês podem, por favor, pôr o nome. E se vocês quiserem receber e-mail, por e-mail também, né? Se já vocês não deram para a gente. Então, hoje é um prazer receber aqui o professor Marcelo Augusto Legge de Oliveira. Ele fez toda a carreira universitária na Universidade Estadual de Campinas. Depois, foi por um postdoc na Itália, em Torino, e depois de volta na Uniesp em Campinas. Foi professor adjunto à Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e atualmente é professor associado na Universidade Federal do ABC. E hoje vai falar para a gente sobre a física de astropartículas. Muito obrigada. Ok, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. Para mim é um grande prazer estar presente aqui no IAG para falar um pouquinho aí a respeito das minhas pesquisas, né, e da física de astropartículas. E inicialmente eu gostaria de me desculpar porque era para eu ter vindo dar essa palestra aqui no mês de junho e foi por uma confusão minha aí dos nossos horários lá na UFABC, que a gente tem 3 quadrimestres, né? Eu não tinha percebido aí que conflitava com o horário daqui, né? Então já era para eu ter vindo antes. E agradecer novamente aí pela paciência, né, de ter esperado e dado a oportunidade, né, de mesmo assim falar, né, independente aí de eu não ter conseguido vir naquela época. Tá? Então, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, né, estou lá desde o comecinho, desde 2006, quando ela foi fundada. E, então, eu vou falar um pouquinho aí sobre a física de astropartículas. E no decorrer, né, da minha fala aí, eu vou colocar um pouco aí da minha participação nas 2 grandes colaborações que eu faço parte, né, que uma é o Observatório PROG e outra é o Cherenkov Telescope Array, né, que estão relacionados aí com a física de astropartículas. Inicialmente, aí dá um aviso, né, para vocês tomarem cuidado, que isso é uma palestra radioativa, que no decorrer da minha fala aqui, né, vou tentar falar em uns 45 minutos, vão estar cerca de 100 mil seria se fosse 1 hora, né? Então, uns 45 minutos, vamos dizer, uns 75 mil partículas dos raios cósmicos vão estar atravessando o corpo de vocês aí, né, enquanto eu estiver falando. Tá? E o que são essas partículas? Né? Basicamente, em uma linha, né, a gente pode dizer que são prótons e núcleos pesados, né, ou prótons ou núcleos mais pesados do que o próton, totalmente ionizados, que estão chovendo no topo da atmosfera, tendo sido gerados em objetos astrofísicos, né, ou dentro da nossa galáxia, ou até mesmo fora da galáxia. Tá? E como toda boa palestra de raios cósmicos, né, inicialmente a gente sempre acaba começando a falar, né, do fluxo, do espectro de raios cósmicos. É um gráfico aparentemente simples, né, parece somente uma reta decrescente, mas nós estamos em escala logarítmica. Tá? Por outro lado, ele é fantástico porque justamente vai mostrar para a gente aqui 32 ordens de magnitude em fluxo, né, então uma variação extremamente grande em fluxo, tá? E também uma variação grande em energia, aqui pelo menos 10 ou 11 ordens de grandeza de energia. Tá? Então, se a gente começa com energias um pouquinho mais baixas, por exemplo, 10 a 10 ou 10 a 11 eletronvolts, eu vou ter um fluxo de 1 partícula por metro quadrado por segundo. Posso pensar num detetorzinho aqui de 1 metro quadrado, né, colocar aqui no chão, vou ter 1 partícula por segundo passando através dele nessa faixa de energia. Se nós vamos para energias mais altas, como 10 a 15 eletronvolts, eu já vou ter uma partícula por metro quadrado por ano. Então, esse mesmo detetor de 1 metro quadrado vai ter 1 partícula por ano só atravessando ele nessa faixa de energia. E a coisa vai piorando cada vez mais conforme nós vamos para as energias mais altas. Então, em 10 a 18 ou 10 a 19, nós já vamos estar falando de 1 partícula por quilômetro quadrado por ano. Então, daí nem o meu detetor de 1 metro quadrado vai dar conta. Eu preciso de um detetor de 1 quilômetro quadrado e, mesmo assim, 1 por ano só nessa faixa de energia vai estar atravessando esse detetor. E aqui na ponta final chega por século, né? Então, 1 por quilômetro quadrado por século para essa faixa de energia aqui, né, das ultra altas energias. E para a gente ter uma comparação, tá? Esse aqui é o ponto que, se eu transformar para o referencial chamado referencial de laboratório, né, que seria equivalente aos raios cósmicos, a energia que o LHC tem.
né? Então, com todo o nosso conhecimento científico, tecnológico, todo o potencial que a gente tem para fazer uma partícula colidir contra a outra, essa é a energia que a gente consegue chegar aqui na Terra, 10 a 17 eletronvolts. Só que nós temos aqui, ó, 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais energia, que só é produzido, então, nos raios cósmicos, né? A natureza provê para nós fenômenos mais energéticos do que a gente consegue tratar, do que a gente consegue produzir. Isso levanta, então, uma série de questões, né, exatamente do que são essas partículas aqui. Tá? Quais são os possíveis objetos que estão acelerando os raios cósmicos às ultras altas energias. E aí vamos dividir o gráfico do fluxo basicamente em duas partes. Tá? Então até essa primeira linha, aqui, até onde está essa linha aqui, das faixas de energias menores aí do que 10 a 13 eletronvolts, tá? Nós temos um fluxo alto o suficiente. Para energias maiores, aí o fluxo ele já cai bastante, né? O que mostra que a gente tem que ter técnicas diferentes para observar as partículas nessa faixa de energia ou nessa faixa de energia. Esse gráfico aqui do lado aqui mostra, ó, diferentes experimentos, cada um deles aí vocês podem ver que estão desenhados para uma faixa de energia diferente. E aqui nessa faixa, vamos dizer, mais prolífica, né, onde existem mais partículas, o fluxo é maior, nós conseguimos fazer medidas diretas, né? Então aquele detetorzinho pequenininho que eu consigo montar de uma certa forma mais detalhado, né? Por exemplo, aplicando um campo magnético, verificando qual partícula se deflete de um lado ou do outro nesse campo magnético, ou seja, montar um espectrômetro de massa mesmo, nós conseguimos diferenciar o tipo de partícula. Tá? Então dá para medir qual é o fluxo de prótons, qual é o fluxo de núcleos de hélio, o do grupo aqui correspondente a carbono, nitrogênio e oxigênio, mais pesados aqui, né, o neônio e enxofre, ou até o ferro. Basicamente, esses experimentos são feitos em balões ou satélites, né, que são postos na estratosfera para cima, ou eventualmente em órbita da Terra, né, fazendo a medida dos raios cósmicos primários, aqueles que chegam lá no topo da atmosfera. Né. E aí então a gente consegue comparar qual é a composição presente nos raios cósmicos, que é essa linha aqui em vermelho, com a composição que a gente conhece da nossa, vamos dizer, da nossa galáxia. Né. A composição da Terra a gente sabe perfeitamente, do nosso sistema solar aqui em volta dá para a gente ter uma noção aí pelos meteoritos, né, ou eventualmente uma sonda que visite um planeta fora da Terra. E nós temos condições então de saber qual que é a composição, a abundância galáctica. Né. Basicamente o que nós estamos vendo aqui é que as curvas elas tendem a ser parecidas umas com as outras, né, a menos de uma região onde tem uma diferença bastante importante aqui logo abaixo do carbono. Lítio, berílio, boro, e esses 6 elementos aqui logo abaixo do ferro. Né? Então, o que está acontecendo nessas duas regiões? A natureza vai produzir essas partículas, vai acelerar, né? Eventualmente aí uma explosão de supernova que injetou essas partículas no espaço, e que vão sofrer alguns processos, né, de aceleração e ganhar energia, chegar a ser relativística. No decorrer do caminho delas, elas vão encontrar nuvens de gás e poeira, né, meio interestelar ou intergaláctico, e vão se quebrar, formando núcleos mais leves. Então, aquele carbono, nitrogênio e oxigênio produzido pela estrela, né, ao se propagar, ele se quebra, gerando núcleos de elementos mais leves. Né? Então, como que ele alimenta essa região aqui. E a mesma coisa a gente pode pensar para o ferro, né? Esses elementos, ou ferro, são conhecidos aí, elementos da cadeia da nucleossíntese das estrelas. Tá? E esse aqui é uma figurinha que eu achei na internet recentemente, né? Ela mostra aí qual que seria a composição dos diferentes elementos conhecidos, né, na tabela periódica. Então, hidrogênio e hélio foram formados no Big Bang, e está aqui, ó, lítio, berílio, boro, que são produzidos apenas nos raios cósmicos. Tá? E outros elementos, né, vão ser produzidos em estrelas pequenas, ou maiores, ou supernovas, e a parte final aqui são os elementos sintetizados pela humanidade. Então tá, e aí voltando ao gráfico do fluxo, né, então para energias mais baixas a gente consegue fazer medida direta, mas para energias mais altas nós temos que lançar mão dos chamados chuveiros, né, os chuveiros atmosféricos extensos, que são cascatas de partículas produzidas pela interação do primário na atmosfera. Então quando o primário chega a uma altitude, vamos dizer, 20 km, né, isso aqui é lá para a estratosfera, ele vai interagir com um núcleo de nitrogênio, oxigênio, né, dos gases da atmosfera, gerando inicialmente pions,
o pion 0 vai imediatamente decair em 2 fótons, que cada fóton vão interagindo na matéria, vão produzir pares de elétron-pósitrons, que vão gerar mais fótons, mais pares de elétron-pósitrons, numa parte aqui que a gente chama de cascata eletromagnética. Os pions carregados, pion mais, pion menos, eles vão decair em muons e em neutrinos, formando a componente muônica, né? Então, tudo isso aqui vai se desenvolver e vamos dizer que vai chegar aqui à superfície da Terra na forma de uma calota pouco abaulada, né, de partículas, que viaja à velocidade da luz. Tá, e aí se eu pego o gráfico do fluxo de novo, né, aquela figura que era inicialmente, parecia uma linha reta assim, decrescente, indica num gráfico log-log uma lei de potência. Tá? Então, E elevado a menos 2,7 é essa lei de potência que descreve basicamente o espectro de raios cósmicos. Então, se eu pego essa potência e multiplico o fluxo por ela, por exemplo, aqui, ó, E elevado a 2,5 vezes o fluxo, J, o que a gente faz é aplanar essa distribuição, né, esse fluxo. Então, aquela curva que era bem inclinada assim, ela se torna menos inclinada. E com isso a gente consegue ver algumas estruturas no espectro, né, como, por exemplo, essa região ou essa região aqui. Alguém olhou para essa figura aí algumas décadas atrás e imaginou uma perna, né? Então, até hoje é o joelho do espectro, né, e o tornozelo do espectro nessas regiões aqui. Tá? O que acontece no joelho do espectro? Então, ali a partícula já tem energia suficiente para escapar da galáxia, né? Então, imagine um próton que está preso dentro da nossa Via Láctea devido ao campo magnético galáctico, né? Se ele tem uma rigidez magnética suficientemente alta, né, se a energia dele cresce mais, esse campo não consegue confinar o próton e ele vaza para fora da galáxia. Tá? Então o fluxo tende a diminuir. E aí então vai vazar o próton, né, o hidrogênio, depois o hélio, núcleos mais pesados, até o segundo joelho, que escapa e o último tipo de partícula, né, os núcleos mais pesados. E na região do tornozelo, o que nós imaginamos que acontece é o contrário. Tá? Isso aqui marca, né, nos modelos mais aceitos atualmente, a transição entre o regime galáctico e o extragaláctico. Tá? Então, do que está saindo da galáxia viria nessa parte do espectro, o que está entrando de fora nessa parte do espectro aqui. E depois nós vemos uma supressão, né, um corte, aparentemente aí nas energias mais altas, onde a gente não vê mais nada aqui para frente. Né? E eu vou voltar a falar do que seria aí o possível corte GZK. Então tá, esse aqui é o fenômeno que a gente vai estar estudando então, né? Nós temos a parte astrofísica, né? O nosso interesse de saber quais são as possíveis fontes que estão acelerando essas partículas, tem a propagação delas através do meio intergaláctico ou interestelar, e quando elas penetram na Terra, eles vão gerar um chuveiro de partículas. Tá? Então vamos dar uma olhada no mapa da galáxia aqui, né? Então, aqui está a Federação dos Planetas, os Klingons, né? Não é esse mapa não, peraí. Bom, nosso sistema vizinhança mais próxima aqui nós temos o sistema solar, né? A única fonte de radiação mais intensa é o Sol, mas o Sol não é suficiente para acelerar partículas nas faixas de energia que a gente chama de raios cósmicos. Tá? Então, o Sol consegue acelerar até por volta de 1 GeV. Né? E os gráficos que eu mostrei inicialmente para vocês ali, eles começavam ali num GeV e ia para frente, né? Para o que a gente chama de raios cósmicos. Então vamos pensar que os raios cósmicos são no mínimo galácticos, tá? Ou produzidos na galáxia ou fora da galáxia. Mas nós sabemos que o Sol gera também partículas, né? O fluxo de partículas, o vento solar, que vai ser defletido pelo campo magnético terrestre, né? E, então o campo magnético terrestre forma uma espécie de escudo a esse tipo de radiações. Né? Mas o campo magnético terrestre não é exatamente uniforme, ele tem flutuações, e nós moramos justamente numa região que é chamada da anomalia magnética do Atlântico Sul, né? Onde o campo magnético é mais fraco do que nas outras partes da Terra. Tá? Isso faz com que a gente receba, né, nas nossas cabeças aqui um fluxo de partículas com energias menores do que GeV, maior do que no resto do planeta. E essas partículas, né, as que entram no campo magnético terrestre, penetram pela atmosfera superior, né, onde os campos são mais fortes nos polos, né, Polo Sul e Polo Norte, e é por isso, né, que essas regiões são mais favoráveis a gente observar
aos fenômenos das auroras, né? Aurora boreal e austral. E aqui elas estão excitando os átomos de oxigênio, né? E a luz verde é correspondente principalmente às linhas do oxigênio. Tá, e aí continuando com o nosso mapa, vamos fazer uma viagem aqui até distâncias maiores, né, comparáveis aos problemas que nós estamos interessados, né, até distâncias maiores. Começando aqui com uma escala de 10 anos-luz, o Sol está no centro dessa figura. Isso aqui é o que marca essa escala, né, de 10 anos-luz, esse raio aqui, né, até essa posição. Linhas tracejadas que vocês estão vendo é para baixo desse plano e linhas cheias para cima do plano. Tá? Então a gente consegue ver algumas estrelas conhecidas aqui, Alpha Centauri, né, Sirius, a estrela de Barnard, Procyon, são as mais, vamos dizer, as mais próximas de nós. Uma escala um pouquinho maior, de 100 anos-luz, né, então está o Sol aqui, continua no centro do nosso diagrama, né, tem algumas outras estrelas conhecidas também. Uma escala de 1000 anos-luz, a gente já estaria vendo os braços da Via Láctea, né, e nós moramos no braço de Órion, na posição aqui, né, onde estaria o Sol. Uma escala de 10.000 anos-luz, já estaríamos vendo aí toda a Via Láctea. E a primeira galáxia satélite aqui, a galáxia anã de Sagitário, está nessa posição aqui, vamos dizer, aqui abaixo. Numa escala de 100.000 anos-luz, né, está aqui a Via Láctea, está aqui a galáxia de Sagitário, a grande e a pequena nuvem de Magalhães, que são bem conhecidas, né, aqui no hemisfério sul a gente consegue ver, né, a olho nu, que foram descobertas lá pelo Fernão de Magalhães, reportadas, né, pelo Fernão de Magalhães na época das grandes navegações. Então, tem o nome dele até hoje. Numa escala de 1 milhão de anos-luz, está aqui, né, a Via Láctea, né, a grande e pequena nuvem de Magalhães, e cerca de umas 38 ou 40 galáxias, aí depende de vocês, astrônomos, aí, né, com o passar do tempo, vocês vão descobrindo outras galáxias, especialmente as que estão do lado de trás da Via Láctea. Esse número aí aumenta com o passar do tempo, né, umas 38, vamos dizer, né, das galáxias vizinhas a nós, no nosso chamado grupo local. Via Láctea, Andrômeda e a Triângulo são as três maiores aqui. Uma escala de 10 milhões de anos-luz, está aqui o nosso grupo local, com cerca aí de umas 40 galáxias. Está aqui o grupo de Virgem, com cerca de 1000 galáxias dentro dela, né, desse grupo. Um grupo bem maior do que o nosso, né, que seria, vamos dizer, o centro do nosso supergrupo. E se nós vamos para uma escala de 100 milhões de anos-luz, está aqui o supergrupo de Virgem, alguns outros supergrupos em volta, né, de nós aqui nessa escala, e alguns vazios bem conhecidos também, né, o vazio do Boieiro, de Capricórnio, que são regiões de centenas de milhões de anos-luz, com uma densidade de matéria muito pequena, né, e não se conhece nenhuma galáxia, né, nessas regiões. Até 1 bilhão de anos-luz, né, que a gente vai ver a estrutura do universo em larga escala, que parece aí uma esponja, né, regiões onde tem densidade de matéria e outras regiões onde teriam os vazios. Mas vamos retornar um passo atrás, porque é justamente nessa escala aqui que é a nossa, vamos dizer, vizinhança cósmica para estudos com raios cósmicos, né? Então, se eu imaginar uma esfera então aqui tem 100 milhões, né, 150 milhões de anos-luz, de 300 milhões de anos-luz de diâmetro, marca a região dentro da qual nós vamos procurar pelas fontes dos raios cósmicos, né? Porque, principalmente, nós estamos interessados nas energias mais altas, vamos dizer que sejam aqui 6 vezes 10 a 19 eletronvolts, e se a partícula ela sair, vamos dizer, de uma região ainda maior, ela vai interagir no caminho, perdendo energia, né? Então, esse corte que eu estou aplicando aqui me define um limite que é chamado horizonte GZK. E por que do GZK, né? Logo após a descoberta da radiação cósmica de fundo, 65, em 66, um americano, Greisen, e 2 russos, o Zatsepin e o Kuzmin, propuseram processos como esses daqui, né? Então, imagine um próton com uma energia de 10 a 19 ou 10 a 20 eletronvolts, né, viajando no fundo cósmico, ele vai interagir com essa radiação, com a radiação cósmica de fundo, a radiação remanescente do Big Bang, né, e produzindo partículas, ressonâncias aqui, como delta+, que vivem durante um certo tempo e depois decaem de novo num próton e num pion, né.
Esse aqui é um possível canal, esse aqui é um outro, né? Pode decair num nêutron, né? Ou eventualmente num próton e 2 elétrons. Agora notem o seguinte, eu saí do próton aqui e cheguei num próton aqui. Eu saí do fóton aqui, que não tem massa, e cheguei num pion ou nos elétrons que tem massa. Então, só para gerar a massa do pion ou dos elétrons, esse próton está perdendo uma parte da sua energia. Uma parte dessa energia está sendo para gerar a massa dessas partículas. Então, se ele sair de uma galáxia distante, vamos dizer com 10 a 21 eletronvolts, a sua energia vai degradar e ele vai chegar a 10 a 20. Com 10 a 22, a sua energia vai degradar e ele vai chegar com 10 a 20 após uma viagem de uns 100 megaparsecs, né? Então, é como se o 10 a 20 fosse um limite, acima do qual a gente não conseguiria observar mais partículas. E por isso o corte, né? Chamado de corte, GZK, em homenagem aos autores que propuseram esse mecanismo, né? Além disso, nós temos esse gráfico aqui, o gráfico de Hillas. Ele mostra aí quais seriam os possíveis candidatos para a aceleração de partículas. Então também é um gráfico log-log, né? E aqui na ordenada eu tenho o campo magnético, na abscissa eu tenho o tamanho do objeto, né? E se nós calcularmos qual é o raio de giro que a partícula faz num determinado campo magnético, né? Isso vai depender da energia, vai depender do campo, tá? E se eu faço isso, se eu ploto a energia máxima possível de ser acelerada em função do raio aqui, né? Elas vão dar essas retas diagonais aqui. Então, essa aqui que eu estou mostrando, ó, é de um próton com 10 a 20 eletronvolts. Então, tudo que está para cima do gráfico seria um objeto que seria possível acelerar esse próton. Aqui tem um núcleo de ferro com a mesma energia, 10 a 20 eletronvolts. Então, tudo que está para cima pode acelerar, o que está para baixo a gente excluiria. Então, o que dá para ver aqui no gráfico de Hillas é que, para o caso do próton de 10 a 20 eletronvolts, não sobra nada, praticamente nenhum objeto, né, como um possível candidato para aceleração. Já para os núcleos de ferro, a gente já teria alguns aqui, né? Radiogaláxias, clusters de galáxias, núcleos galácticos ativos, né? Objetos menores com campos mais fortes, como anãs brancas, estrelas de nêutrons, gamma ray bursts, né? E essa outra figura aqui é o fator beta, né? V sobre C, de um mecanismo, né? Isso aqui está sendo calculado através de um mecanismo de choque, como, por exemplo, a emissão de uma nuvem por uma supernova, né? Então, seria o beta desses objetos. Então, se o beta tiver 1 sobre 300, né, já daria para acelerar o próton aqui. Muito bem, então esse aqui é o nosso problema, é o que a gente vai estar querendo estudar, né, e verificar quais são as possíveis fontes, né, e os processos que estão acelerando essas partículas, tá? Então, existe alguma fonte, uma fonte energética, né, que está emitindo aqui objetos, né, essas partículas. Se for um fóton, o fóton ele não tem carga, então ele não é afetado pelo campo magnético. Então, desde a sua produção até chegar à Terra, ele viaja praticamente numa linha reta, né? Por isso a gente consegue fazer astronomia, né? Porque fótons eles vão basicamente viajar em linha reta, a menos que sofram aí distorções por fenômenos relativísticos, né? Mas fora isso não, eles vão viajar em linha reta. Neutrinos também. O neutrino ele viaja em linha reta, né? Ele não sofre efeito do campo magnético. Mas um próton ou uma partícula carregada, né, um núcleo de ferro, por exemplo, vai sofrer um caminho todo tortuoso e não necessariamente a direção de onde eu estou vendo ele chegar significa a direção de onde ele veio, né? Ele pode ter chegado por aqui e sido produzido ali, né? Então, esse problema de trajetografia de partículas em campos magnéticos galácticos e extragalácticos é um campo forte, né? Assim, bastante gente investe aí seu tempo de pesquisa para estudar exatamente esse problema aqui, porque a gente quer saber, né, correlacionar as direções de onde a gente imagina que a partícula foi produzida com a direção que foi captada aqui na Terra. Eu vou passar um filminho aqui que vai mostrar um pouquinho esse processo todo, tá? É um vídeo que eu achei na internet, aí, um colega meu passou para mim. E ele tem
tem um som aqui, então eu vou deixar ele falar. Tá? Such as atomic nuclei are blasted into space by energetic explosions. Here they become part of a cosmic tennis game, where the players are magnetic fields confined in huge shock waves of matter. Because of the high velocity of these shock waves, the speed and energy of our nuclei increase until they can no longer be contained by the weak magnetic fields. They are launched into intergalactic space at almost the speed of light. A tiny fraction of these particles are on a collision course with Earth. For us, their journey takes ages. For the particles, because they travel close to the speed of light, the journey to Earth only takes hours. The cosmic particles collide with air molecules in the atmosphere, causing showers containing billions of other particles. We detect these particles at the Pierre Auger Observatory in Argentina. Ok. Então, basicamente, né, a partícula foi produzida por algum fenômeno astrofísico, energético, que, ao ser injetada no espaço, né, no meio interestelar, ela vai se colidir com nuvens magnéticas, que são aquelas raquetes, né, que fazem a aceleração da partícula para energias mais altas, relativísticas. Durante a trajetória dela, uma viagem que para nós pode levar milhões de anos, no referencial da partícula leva algumas horas apenas, né, de tamanho, fator gama que essas partículas têm. E ao entrar na atmosfera da Terra, elas vão interagir, gerando os chuveiros. Aquelas figuras que eu mostrei ali são justamente do Observatório Pierre Auger. Tá? Então, essas partículas interagem na atmosfera, né? Então vão produzir principalmente pions nessas primeiras interações. O pion 0 decai em 2 fótons, que vai gerar lá o para-elétron-pósitron, que vão gerar mais fótons, formando a componente eletromagnética. Os pions carregados vão decair em muons, né? Formando essa outra componente bastante importante aqui para nós, que é a componente muônica. E, eventualmente, na região central do chuveiro, né, na espinha dorsal do chuveiro, outras interações podem estar acontecendo, novamente, outras colisões, produzindo mais pions, arrancando pedaços de núcleos, né, produzindo mais partículas que vão alimentar o processo, tanto do eletromagnético quanto do muônico. Isso aqui é uma figurinha, vamos dizer assim, didática, tá? Para a gente só entender que existem essas classificações, mas na realidade é isso aqui que a gente observa. Né? Então, todas essas componentes misturadas, todas essas partículas misturadas, gerando esse monte de coisas aqui. E é do sinal do que chega no chão e do que é produzido no eixo do chuveiro, né? Principalmente aqui a luz de fluorescência e o sinal de partículas no chão, né? Que vão dar informações para a gente descobrir quem é o primário. Então, nosso objetivo é saber qual é a energia dessa partícula, quem ela é, né, qual é a massa e de onde ela veio. E o chuveiro, então, ele deixa várias assinaturas da sua passagem pela atmosfera, tanto de partículas que vão deixar sinais dentro de detetores, quanto de vários tipos de radiações. Radiação de fluorescência, observadas por telescópios de fluorescência. Radiação de micro-ondas, que antenas de micro-ondas especializadas aqui podem captar esse tipo de radiação. E ondas de rádio, que são emitidas na região frontal do chuveiro, e antenas podem captar essas ondas de rádio. Tá? Em 1938, um físico francês, Pierre Victor Auger, teve uma excelente ideia. Tá? A ideia de compor diferentes detetores e colocar esses detetores num circuito de coincidência. Né? Na época ele fez com contadores Geiger, né, e montou um circuito de coincidência. Esse circuito de coincidência ele dá sinal quando tem a coincidência, quando eu tenho vários detetores disparando ao mesmo tempo. Os primeiros experimentos dele ele fez numa montanha na França, que chama Pique du Midi, e ali ele espalhou os detetores Geiger com distâncias de dezenas de metros, né, 10 a 30 metros entre eles, e observou essas coincidências. Né. Então, se tem essa coincidência, significa que alguma coisa grande está passando pelo arranjo experimental. Né. E daí, então, ele descobriu o que nós chamamos de chuveiro atmosférico extenso. Essa ideia dele foi repetida ao longo de toda a história depois disso. Né? E um dos pioneiros, né, aqui é um mapa, né, do que estaria a posição de cada um dos detetores,
em escala de quilômetros, foi o Volcano Ranch, que chefiado aqui pelo John Lindsay, né, em 1962, reportou um evento, que é esse aqui, com energia de possivelmente aí 10 a 20 eletronvolts. 10 a 20 eletronvolts dá 16 joules, né, se a gente converter para joule. Se eu jogar isso aqui na parede, né, o apontador aqui na parede, facilmente eu chego nesses 16 joules de energia. Mas vamos imaginar que toda essa energia está concentrada dentro de um único próton, uma partícula elementar, não esse 10 a 23 partículas que eu tenho na minha mão aqui. Né? Então isso é uma energia extremamente alta, né, estupenda para partículas, marcou a era, né, do que a gente chama de raios cósmicos de ultra alta energia. E aqui ele está mexendo em um dos seus detetores lá, buscando cobras, né, que possivelmente estavam fazendo a casinha delas ali nessa palha em cima do detetor. Tá? Era um rancho mesmo, né, uma região lá que ele tinha vários desses detetores espalhados por essa área aqui. E aqui está, então, um pouquinho dessa história de todos os arranjos que existem aí mundo afora. Né? Então, o Volcano Ranch lá nos Estados Unidos, Havara Park no Reino Unido, a Sugar na Austrália, Yakutsk na Rússia, a Keno no Japão, a Gaza, a Stop na Itália, Casamia nos Estados Unidos, Cascade na Alemanha e o Observatório Pierre Auger, que, vamos dizer, é uma ordem de grandeza maior do que todos esses daqui. Tá? Começou a operar desde 2004. Né? E o outro canal de observação, então, é a luz de fluorescência. Então, as partículas carregadas, elétrons e pósitrons principalmente, vão excitar o núcleo de nitrogênio da atmosfera, que ao se desexcitarem, ao voltar ao nível fundamental, emitem luz de fluorescência, como essas lâmpadas aqui, né? Lâmpada de fluorescência. Tá? Esse aqui é o espectro do ultravioleta próximo, né? Entre 300 e 400 nanômetros, tem os principais picos dessa emissão. Então, vamos imaginar que é, de fato, aí um traço, né? Um feixe de luz que está sendo desenvolvido ali na atmosfera. A primeira tentativa foi por Greisen, né, na Universidade de Cornell, na época em 1967, que foi esse detetor aqui. Esse aqui era um dos espelhos, né, os seus estudantes aí querendo fazer, mostrando aí do que seria a montagem. Já foi capa da revista Sky and Telescope na época, mas a medida não foi bem sucedida. Né, a única coisa que rendeu mesmo foi essa capa da revista aqui. Né. Eles não conseguiram medir fluorescência com ele. Mas outros observatórios vieram em seguida, né, o FlySci nos Estados Unidos, que é essa foto aqui que estou mostrando, o Observatório Pierre Auger, que usa fluorescência também. Nos Estados Unidos também, próximo a essa região aqui, tem o TA, o Telescope Array, e planos, aqui meu slide está ultrapassado já, né, na verdade os planos aqui são para o futuro, né, de 2020 agora atualmente, de instalar na Estação Espacial Internacional um experimento de fluorescência, que aí ele veria a atmosfera com todo o campo de visão desde a Estação Espacial Internacional. E o FlySci, em 1991, reportou aí o nosso campeão recordista mundial de energia, um evento com 3 vezes 10 a 20 eletronvolts, chegando aí aos 48 joules de energia. Tá? E esse evento é muito interessante porque, inicialmente, o algoritmo de seleção de eventos do FlySci rejeitou esse evento aqui. Ele falou, não, é muita luz para ser um chuveiro cósmico. Isso aqui deve ser raio, deve ser um relâmpago. Né? Foi um aluno que pegou os dados novamente e quis analisar e chegou à conclusão que não, tem toda a estrutura de um chuveiro, estrutura temporal, dá para reconstruir, dá direitinho, só que a quantidade de luz é grande demais mesmo. Né? E mostrou para o professor dele. Tá? O professor dele deve ter olhado aquele estudo desse aluno e falou, oh my God. Né? Então, até hoje é a Oh my God Particle. Né? Vocês podem procurar no Wikipedia lá que vocês vão ver a história da Oh my God Particle, que foi essa partícula, né, possivelmente um próton, com 3 vezes 10 a 20 eletronvolts, né, a energia mais alta que a gente jamais observou em qualquer experimento na Terra. Né. Então tá, e aí no Observatório Pierre Auger nós temos basicamente aqui 2 técnicas, os tanques, que são tanques de 12 mil litros, né, tem uma pessoa aqui para ter uma ideia da escala, e os telescópios de fluorescência que estão captando a luz de fluorescência gerada pelo chuveiro. Né, e os tanques captam a luz Cherenkov produzida pelas partículas dentro da água.
Agora, esse array todo aqui, fica, aqui é Buenos Aires, né, fica na Argentina, aqui é Buenos Aires, aqui do outro lado, próximo com a fronteira com o Chile, tem o observatório, né, a região onde fica o observatório. Né, uma cidadezinha chamada Malargüe, ao lado dela aqui, 1.600 desses detetores, 1.600 tanques como esse aqui, espalhados por uma área de 3.000 km². O município de São Paulo tem 1.500 km². Então aqui nós temos 2 municípios de São Paulo ali dentro. Né? Caberia a cidade de São Paulo aqui em metade do array. É claro que não ele todo preenchido de detetores, né? Tem um aqui e tem um a 1,5 km do lado, formando uma grade basicamente triangular, né? Onde estão esses 1.600 detetores. E os telescópios são posicionados em 4 prédios na periferia do array, observando aqui o campo de visão de cada espelho, né, o que está sendo produzido sobre o array. Né. Então aqui mais uma figurinha, né, para mostrar. Tá? Tem aqui os tanques, o campo de visão dos telescópios. Além disso, existem outras facilidades, né, como uma Central Laser Facility, para disparar tiros de lasers, uma outra região onde tem uma densidade de tanques maiores, e um outro experimento aqui que chama ERA, que é para captação de ondas de rádio. Né? Além disso, um outro tipo de telescópio aqui que, na verdade, ele aponta para uma elevação maior do que os outros. Né? Os outros é de 2 a 32 graus e o HIT de 30 a 60 graus. Então ele está vendo o campo de visão mais elevado. Uma figurinha, né, para mostrar. Esse aqui é um dos tanques. Esse é Los Leones, um dos primeiros predinhos do telescópio de fluorescência a ser feito. Isso foi feito numa região basicamente de fazendas, né? É uma região semidesertos, né? Só tem tufos de gramas como isso, né? E basicamente dentro das fazendas que estão em volta ali da cidade, né? Da cidade de Malargüe. Esses tanques foram uma novidade para as vacas, né? As vacas acharam interessante ali, aquela coisa nova que apareceu ali no pasto delas, e elas iam se coçar nos tanques, né? E com o passar do tempo a gente teve que mudar o desenho dos tanques, né? Mudando, por exemplo, a posição das baterias, e tendo em vista aí a interferência que as vacas estavam fazendo no experimento. Né? E aqui é basicamente a ideia, né? Então nós temos o tanque com água, 12.000 litros, a partícula passa pela água, deixa a luz Cherenkov, a luz Cherenkov reflete dentro do tanque e vem para fotomultiplicadoras, né, que são alimentadas pelas baterias, e os painéis solares alimentam as baterias. Né? Então não tem nenhum cabo saindo ou chegando ao tanque, ele funciona autonomamente em qualquer condição atmosférica. Né? Aqui a caixa da eletrônica e a antena de comunicações que leva o sinal para uma estação central. Né? Nossa participação do Brasil foi em 1/3 dos tanques, 750 deles foram 1/3 não, mais da metade dos tanques. Foram feitos uma parte em São Paulo, né, na Alpina, e uma parte no Rio Grande do Sul, na Rotoplastic, né, totalizando aqui 750 deles. Além disso, 3.000 baterias foram fornecidas também pelo Brasil. Por outro lado, a luz de fluorescência, né, vai ser captada aqui pelo espelho. Basicamente, a gente está vendo a luz que está sendo produzida aqui no campo de visão, né, que vão deixar o sinal numa câmera de 440 fotomultiplicadoras. Então, aqui está o sinal de cada uma delas. Né, selecionei alguns aqui para mostrar. Né, então, aqui tem eles numa sequência temporal, né, e também numa sequência de intensidades de luz. Né. Então, basicamente, o que a gente quer fazer é a reconstrução dessa curva aqui, que é a quantidade de luz que está chegando lá. Né. Então, aqui de novo é Los Leones. Esse aqui é uma vista interna aí do espelho. Minha altura é mais ou menos aqui, ó, um terceiro espelho aqui, a minha altura. E visto de cima são 6 baias, cada baia com um espelho de 12 metros quadrados, 3,40 metros de raio de curvatura. E no foco desses espelhos está a câmera com as 440 fotomultiplicadoras. Aqui na região frontal, né, do que seria a janela de abertura do telescópio, né, tem a caixa de abertura, que a gente chama, também uma parte delas foi fornecida pelo Brasil, e um filtro ultravioleta, que é a luz de fluorescência ultravioleta, e um conjunto de lentes corretoras que estão corrigindo os raios mais afastados do eixo óptico principal. Né. Esse eu acho que foi a minha maior contribuição para o OG, porque o nosso grupo trabalhou na montagem de todas essas lentes aqui, desde a concepção dela, construção da máquina, desbaste, teste em laboratório e lá instalar. Né. Então a gente fez basicamente tudo mesmo.
Também produzimos aqui no Brasil essas caixas de controle, né? Esse aqui era o nosso grupo, eu sou esse aqui e eu estou aqui também fazendo uma medida no teodolito. Está aqui a máquina que nós montamos para fazer o desbaste das lentes. Ela operava, né? Agora foi desmontada já, em Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. Então está toda aqui a nossa contribuição, né, do Brasil, basicamente toda ela é de instrumentação, né? Tem muita gente também trabalhando em análise de dados, mas sim, no começo do observatório, grande contribuição que a gente deu foi na parte instrumental. Tá? Só a FAPESP aí investiu 6 milhões de dólares, FINEP mais 1 milhão, Renafai 80 mil, né? FAPERJ mais um pouquinho, totalizando aí uns 7 milhões de dólares do investimento brasileiro. Então nós vamos pegar um evento, né? Possivelmente aqui que disparou os tanques e o fluorescência, vamos fazer a reconstrução nos tanques. Essa aqui é uma medida da densidade a 1000 metros, que nós podemos parametrizar pela energia do chuveiro que gerou, né? Ou a luz de fluorescência, nós vamos medir a profundidade do máximo e também ter uma informação sobre a energia do chuveiro, né? Basicamente, como a fluorescência ela é um processo puramente eletromagnético, a gente consegue calcular de cabo a rabo, do começo ao fim, né? Já o sinal dos tanques, eles envolve um entendimento melhor das interações hadrônicas, das interações que estão produzindo as partículas e que sinal que eles vão deixar no tanque. Então a gente diz que o sinal do fluorescência é calorimétrico, a gente tem uma informação direta, né, do que é observado, do que está querendo calcular, que é a energia. O que não é verdade para o sinal dos tanques. Tá? Então, se eu combino as duas técnicas, eu consigo fazer, por exemplo, que a medida seja independente de modelos, né? Isso é importante porque, no caso do SD, a abertura ou a medida de energia depende de modelos. Mas com o evento híbrido, nós conseguimos nos livrar dos modelos, né? Modelo de interação hadrônica primária. Eu vou passar por alguns resultados aqui, tentar ser um pouquinho mais rápido. O Observatório Eugênio já produziu vários resultados, né? Esse aqui é o espectro, tá? Para energias acima de 10 a 17,5. Então dá para ver o tornozelo do espectro claramente aqui, né? E dá para ver a região da supressão, que possivelmente está relacionada com o corte GZK. A gente ainda não pode dizer com todas as letras isso, né? Mas é uma forte evidência do corte GZK nessa região aqui, né? Nós conseguimos produzir desse espectro qual seria uma possível composição das partículas que estão gerando esse espectro. Uma porcentagem de prótons, uma porcentagem de hélio, né, o núcleo mais pesado como ferro. Dois cenários aqui que ajustam certinho com os dados. Anisotropia. Anisotropia é eu procurar se tem mais eventos vindo de uma dada região do céu do que outra dada região do céu, né? Então, em larga escala, nós podemos fazer buscas por dipolos, né? Então, um hotspot, um cold spot aqui, né? Quais seriam essa formação desse dipolo, né? E esse aqui é um resultado que foi publicado em 2015, mostrando aí uma evidência, né, na ordem de 4%, com energias acima de 8 eV. E desse resultado aí a gente tira também qual é que é basicamente uma análise harmônica que é feita no fluxo, na distribuição, né? E aí dessa análise harmônica a gente consegue ver a amplitude e a fase, né, dos harmônicos, né? E esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra uma transição, né, clara aí da fase desde 270 graus para energias mais baixas para cerca de 90 graus para energias mais altas, o que é consistente com energias mais baixas vindo do centro galáctico e energias mais altas vindo de fora da galáxia. Uma busca por anisotropia de pequena escala, né, que seria buscar por pequenas fontes, ainda não apresentamos resultados significativos. Um sinal que tinha sido publicado inicialmente de AGNs, né, um artigo que saiu na Science em 2007, né, que mostrava uma possível correlação dos eventos com a posição das galáxias com núcleos ativos, né? Só que esse sinal, com o passar do tempo, ele enfraqueceu, né? Então, pode ter sido justamente a análise feita com uma pequena porcentagem de eventos. Quando a estatística cresceu, essa correlação ela enfraqueceu. E é o que esse resultado mostra aqui, ó, né? Então, um estudo com Centauro A, né, que é a AGN mais próxima de nós, mostra que é compatível com a distribuição isotrópica. Então, essa anisotropia, a gente não fala mais nela, não.
Por outro lado, tem um outro resultado interessante, que é a gente ver qual a relação com a composição. Então, imagine um chuveiro de fóton, um de próton e um gerado por um núcleo de ferro. O de próton, nós estamos vendo que ele começa mais profundo do que o de ferro. Então, o máximo dele também é mais profundo do que o núcleo de ferro. É isso que a gente usa como um observador, né, um parâmetro para verificar qual que seria a massa. E aqui a mesma coisa, é a profundidade da atmosfera, então lá é o topo, aqui é o nível do mar. Né? Então eu estou vendo aqui que o ferro tem o máximo dele mais alto do que o próton. E aí então a gente mede através do fluorescência e faz uma estimativa através dessa posição do máximo qual que é o tipo de partícula que nós estamos imaginando. Bom, aqui então nós estamos vendo a profundidade do máximo em função da energia. O que é esperado para prótons? Então mais profundo, né? Perto dos 700 aqui, por exemplo, do que ferro, tá? Para baixo dos 600 nessas energias aqui. Os eventos inicialmente marcavam uma composição mais leve, até 10 a 18,5 mais ou menos, e a gente não sabe exatamente o porquê, essa tendência se inverteu para núcleos mais pesados, justamente nas energias mais altas. Como se a natureza tivesse escolhido acelerar o que ela menos tem nas energias mais altas, onde as partículas são mais raras ainda. Né? Então, mostrando aqui uma possível composição mais pesada do que a gente estava imaginando originalmente. Então, uma das medidas para que a gente quer correlacionar com isso é da seção de choque próton-ar. Essa aqui é uma medida dos chuveiros mais profundos, né, que vai dar o comprimento de interação. Depois nós correlacionamos esse comprimento de interação com a seção de choque através de simulações e conseguimos calcular a seção de choque próton-ar para 2 bins de energia aqui, né? Então de 10 a 18 e um pouquinho acima de 10 a 18. Esses pontos aqui em vermelho e esse azul são os dados do Observatório Auger para seção de choque, centro de massa, em energias bem acima do que os aceleradores conseguem nos prover atualmente. Tá? Então, esses aqui são dados de aceleradores, esse aqui também, né? Mas nós temos essas medidas aqui. E é interessante a gente ver que modelos como este, ó, o Síbio, não estão contemplados pelas nossas medidas de seção de choque. Tá? Então, quando eu digo aí que nós temos que saber o modelo de interação, né, e ver o que ele prevê exatamente, tá? É por causa disso. Né? Então, ele pode levar a resultados diferentes do que a gente está esperando. Também uma outra medida aqui, o próton-próton. Tá? Também nós temos aqui ó, a medida da seção de choque. O Síbio continua sendo excluído aqui pelas barras de erro. Nós podemos diferenciar os chuveiros de próton e chuveiro de fóton. Né? O chuveiro de próton ele é profundo, mas o de fóton é mais profundo ainda. Eu estou indicando aqui com essa figura. Além disso, o sinal que ele deixa no chão, né, na distribuição lateral dele, é bem diferente da de prótons. Então a gente pode usar esses dois estimadores aqui e ver qual é a população do que a gente imagina para os fótons e para os chuveiros gerados por próton. Né? Então dá para imaginar uma possível separação entre esses eventos aqui. E aí nós podemos publicar, né, o que a gente espera para o fluxo, tendo em vista o número de eventos que a gente tem de fótons até agora. Em toda a história do Auger, desde 2004, que os dados passam a contar até hoje, teve 4 eventos de fótons apenas, com energias acima de 10 a 17 eletronvolts. Né? Então isso indica que tem pouquíssimos ou quase nenhum fóton chegando no topo da atmosfera. E, em geral, modelos exóticos, como esses daqui, Super Heavy Dark Matter, defeitos topológicos, bursts de bóson Z, né, prevêem esses fluxos aqui e o Auger já está excluindo essas regiões daqui para baixo. Ó, né? Então, todos esses modelos aqui já caíram por terra, tendo em vista essas medidas de fótons do Observatório Auger. Além disso, a gente pode pegar também chuveiros bem inclinados e verificar que, ó, se isso aqui é um próton, né, um chuveiro hadrônico, a parte eletromagnética dele morre e sobra só muons que vão chegar no detetor. Se for um neutrino, daí não, ele vai interagir muito profundamente e eu vou ver a parte eletromagnética no detetor aqui. Tá? Então, se eu observo o sinal e vejo que, olha, esse sinal ele parece mais eletromagnético, eu estou conseguindo medir do chuveiro inclinado o fluxo de neutrinos. Então, nós montamos um experimento de raios cósmicos e ganhamos um experimento de neutrino, né, como subproduto. Tá? E são publicados resultados
competindo com outros experimentos de neutrinos aqui, né? Então, em vermelho é também o previsto aqui pelo Observatório Auger, comparado com os dados do ANITA ou com o IceCube. E aqui tem uma outra medida bastante interessante também, que está dando muita controvérsia, da fração de muons, né? Então, isso é o que a fração relativa do número de muons medido ao nível do mar em relação ao esperado. Ou seja, eu gostaria que meus dados aqui estivessem próximos de 1, né? Se é a fração do que eu espero com relação ao que eu medi. Mas, o que os dados indicam aqui é uma fração de 1,5 até 2 vezes mais muons do que são previstos pelos modelos de interação, os modelos que geram as interações que a gente implementa nas simulações dos chuveiros, né? Então a gente tem 1,5 ou 2 vezes mais muons do que são previstos, né? Isso não é pouco, porque se eu multiplico por milhões, que é essas quantidades de muons aqui, né, são 500 milhões, 1 bilhão de muons a mais do que são previstos pelas simulações, né? Então isso indica que possivelmente nós estamos fazendo a coisa errada, né? Os modelos não estão prevendo direito a quantidade de muons nas ultra altas energias, que é o que esse gráfico mostra aqui, né? Então, abrindo possibilidade da gente investigar uma nova física, né? Será que a seção de choque vai se comportar da mesma maneira? Vai ter uma ressonância, né? O que esses modelos fazem hoje em dia é pegar o medido de hoje e extrapolar para as energias mais altas. A gente não sabe se a seção de choque vai subir, se ela vai descer, se vai ter uma ressonância, se outros processos vão aparecer que a gente não conhece ainda, né? Uma nova física na produção de partículas, né, que está sendo possivelmente indicado por essa fração de muons aqui. E principalmente inspirado por essa fração de muons acima do esperado, tem uma série de melhorias que estão sendo feitas no observatório. Eu não vou passar em detalhes não, só vou dizer que tem outros tipos de detetores sendo instalados, né, como RPCs, detetores de muons enterrados, antenas de rádio, antenas de micro-ondas, um aumento aí no uso dos observatórios de fluorescência. E com isso o Auger ele ganhou uma sobrevida, né? Era para estar sendo desmontado por volta de agora, 2017, 2018, mas ele vai operar por mais 10 anos, tendo em vista esse upgrade que ele está recebendo agora, inspirado principalmente pelas medidas de muons. Acho que o meu tempo já estourou, mas eu vou tentar falar um pouquinho também sobre a medida de Cherenkov na atmosfera, né? Então, os fótons ou partículas carregadas, elas geram um cone de radiação, que é a radiação de Cherenkov, na região frontal do chuveiro, e nós temos telescópios dedicados a isso, né? Como vários que vocês certamente conhecem, né? O RES, o MEDIC, o VERITAS, e o projeto para o futuro, que é o Cherenkov Telescope Array, que vai ser a próxima geração dos telescópios de fluorescência, com 3 telescópios de tamanhos diferentes, cada um dedicado a uma faixa de energia diferente. Tem um filminho aqui, que mostra a colaboração internacional também, aqui são 25 países que estão aparecendo aqui. Tem uma ideia da escala, né? Aqui, ó, uma pessoa e um carro, são 3 telescópios, tamanho grande 24 metros, tamanho médio 12 metros e tamanho pequeno de 6 metros. Uma das possíveis configurações aí para o Site Sul e Site Norte. Site Norte nas Ilhas Canárias, Site Sul no norte do Chile. Isso é o que vai aparecer aí, né? Uma concepção artística, né? Não tem nenhum detetor montado até o momento. Espelho, né? Telescópio. Do array de cima. Eles vão trabalhar tanto fazendo scan do céu ou apontando para uma determinada fonte e estudando o sinal que vem. As partículas entrando na atmosfera então vão gerar a luz de Cherenkov, e aqui que vocês estão vendo uma bolinha cheia seria o sinal de um chuveiro iniciado por próton. E a bolinha beta, um chuveiro iniciado por fóton.
Então dá para diferenciar pelo sinal, né, o que é o chuveiro do fóton e o que é o chuveiro do próton. E o objetivo é fazer astrofísica, né? Então estudar o sinal das fontes e os processos relacionados aí. Bom, e meu trabalho, principalmente aí no CTA, em colaboração com o professor Vitor de Souza, da Universidade de Física de São Carlos, é na construção da estrutura de suporte da câmera do telescópio de tamanho médio, né? Então esse trabalho a gente fez aí alguns anos atrás, o protótipo já foi feito, que estuda diferentes concepções, né? Até a gente chegar a essa configuração aqui, né? Na concepção 1. Isso foi feito através dos estudos de vibrações, né? Isso aqui são as frequências de vibração permitidas aí para a estrutura, e também do estresse, né, das forças em cada uma das juntas e dos máximos deslocamentos que ela pode sofrer. Então esse trabalho todo a gente fez. Isso aqui é uma foto que eu mesmo tirei na fábrica em São José dos Campos, que fez a montagem do protótipo pela primeira vez. Esse protótipo foi desmontado, mandado para a Alemanha, e hoje está lá em Berlim, né, montado numa estrutura de um telescópio de tamanho médio real. Tá? Foi aprovado pela colaboração, e nós ganhamos aí também uma disputa com outro grupo francês. O consórcio, né, do CTA achou mais vantajosa a nossa estrutura por algumas razões técnicas aí, e preferiu a nossa do que a dos franceses. Tá, então o investimento do Brasil também foi bastante grande, né? Nós temos aí 2,5 milhões da FAPESP para o MST, e do Mini-Array, a professora Elizabeth, daqui do IAG, né, que é a coordenadora dessa parte, desse esforço aí, né, vai construir 3 telescópios de tamanho médio, com investimento de 1,5 milhão de euros. Rapidamente também, eu queria falar sobre um pouquinho do que eu faço na UFABC. Eu tenho alguns experimentos, né, que vamos dizer assim, a nível um pouquinho menor do que essa escala toda, né, que a gente consegue fazer na universidade. Minha ideia originalmente era treinar os estudantes, mas eu estou chegando em alguns resultados legais aqui que dá até para publicar, né. Minha ideia foi então de miniaturizar os tanques do Auger. Esse aqui é um tanque do Auger, né, e esse aqui é um dos meus tanques, tá, que eu comprei no Copafer, lá do lado da universidade. Né? E o dono aqui da Aqualimp não sabe, mas quando ele inventou essa caixa d'água aí, ele estava pensando num detetor de raios cósmicos. Né? O formato é parecido, é da mesma cor, né? Dentro é pintado de branco, que facilita ali a transmissão da luz Cherenkov, né? Além de uma tampa removível para instalar a fotomultiplicadora e entrada e saída de cabos. Né? Então, assim, perfeito. Assim, quando eu li esse tanque, eu falei, é ele mesmo. Né? Tá aqui um aluno meu trabalhando, né, na instalação aqui dentro. E nós fizemos isso, nós instalamos uma fotomultiplicadora que é exatamente a mesma do Auger, né, o mesmo modelo, só que aqui no caso é uma só, no topo do tanque, e aí nós estamos captando a luz de Cherenkov gerada dentro da água. Né. Aqui esses tanques eles foram enterrados, né, porque lá pelas tantas a gente notou que dava para ver o sol nascer e o sol se pôr pelos dados, né, então estava indicando que estava entrando luz no tanque. Né. Aí a solução mais fácil que eu pensei foi de enterrar. Né? Com isso aí, a gente não vê mais o sol nascer, pelo menos. Né? Então, estamos vendo mesmo o sinal de partículas passando dentro do tanque aqui. Então, eles foram enterrados, né? E da mesma forma aí que o Lindsley ficou caçando as cobras lá no detetor dele, esse aqui sou eu, né, tirando formigas de cima dos tanques nossos lá na universidade, né, instalado no jardim da universidade. Meu aluno ali falou que eu era o Lindsley da UFABC, né, tirou essa foto aqui. Bom, os tanques eles estão a 8 metros um do outro, né, formando um array triangular, uma casinha que abriga a eletrônica, né, um abrigo aqui na região central, e o sinal passa por baixo da terra, né, vindo a nossa eletrônica. Tá? A eletrônica, assim, basicamente, né, uma das coisas mais importantes é que ela também está em coincidência, né, que ela vai contar os sinais aqui no scaler, ou medir diferenças de tempos no TDC, né, toda vez que eu tenho sinal coincidente aqui dos 3 tanques. Né? E com isso, nós medimos eventos como esses. Tá? Esse aqui é um evento de outubro do ano passado, que mostra tanque 1, tanque 2, tanque 3,
coincidência deles aqui nesse gráfico de cima, nesse histograma aqui de cima, né, o que mostra que eu tenho assim, eventos bastante consideráveis aqui, né, com até 30 sigma acima do baseline, né, que mostra a coincidência dos sinais aqui. Né. Aí um colega meu da Unicamp estava achando que era ruído de eletrônica, né, eu falei que não, ele falou que era, eu falei que não. Ele me sugeriu o seguinte: pega um pulso falso, gere um pulso com a mesma contagem dos tanques e faz passar por toda a sua eletrônica. Né. Se for ruído, como eu estou imaginando, o pulso falso também vai aumentar as contagens da eletrônica, né, do ruído devido à eletrônica. E isso aqui foi o que a gente observou. Absolutamente nada do pulso falso subindo, né, nem na frequência dos tanques e nem na frequência da coincidência. O que mostra que é luz dentro dos nossos eventos, dos nossos detetores mesmo. E esse evento aqui, ele tem uma possível relação com um flare solar, né, que ocorreu no ano passado, no mesmo dia, né, com algumas horas de diferença aqui à medida do satélite GOES, para o nosso evento que a gente observou na UFABC. Né. Então, possivelmente a luz, né, o raio-x foi gerado lá pelo flare. Esse sinal chegou ao GOES imediatamente, né, 8 minutos depois, mas foi gerado junto com ele possivelmente aí uma frente de partículas, né, que foi gerar um fluxo de muons ou nêutrons no topo da atmosfera, e algumas horas depois a gente viu esse nosso evento aqui. Né. Isso não foi só uma vez que aconteceu, não, foram vários outros eventos que eu tenho também. Então, a gente ainda está estudando, né, essa correlação com os eventos solares, mas tem possivelmente uma boa correlação. Né. E era isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Se tem alguma pergunta? Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado pela palestra. Qual que é a frequência de eventos, mais ou menos, no Chile? Do evento de quem? Das detecções, tanto muônicas, de fato. Do Observatório G, você estava dizendo? Os sinais híbridos, eles acontecem uma vez a cada minuto e meio. Tá? Os sinais dos tanques, não. Por segundo, a gente tem vários eventos, da ordem de 30 Hz, aí, mais ou menos. Né? Mas os eventos híbridos eles já são mais raros. Né? Então, tem várias contagens dos tanques e a cada minuto e meio, mais ou menos, tem fluorescência junto. Né? Eu não disse aqui, né, mas o fluorescência ele só funciona à noite, em noites, condições atmosféricas ideais. Então, sem a lua no céu, então é só em período de lua nova. E não pode estar chovendo, não pode estar nevando, nada disso. Né? Então a gente tem um períodos do ano, né, que são feitos os shifts de fluorescência, e é só nesse intervalo que tem as medidas dele. Os tanques não, eles funcionam qualquer dia, a qualquer hora, né, a todo momento. Né? Mais ou menos essa frequência. Boa tarde, professor. Boa tarde. A minha pergunta é no sentido cosmológico. Por exemplo, a gente tem a concepção que o universo está em expansão, que tem uma idade bem definida. Uhum. No sentido de... tem aquela questão da distribuição de composição de espectro para entender as possíveis partículas que estão dando aquele perfil de distribuição de energia. Mas e questão de saber os principais eventos que... O senhor mostrou aquele gráfico para cada fase de energia, os possíveis eventos que davam conta daquela... das fontes. Por exemplo, na questão da evolução do universo, como que entenderia as principais fontes que ainda emitiriam ou produziriam raios cósmicos? Primeiro, lembra que nós estamos limitados pelo horizonte GZK, né? Certo. Então não dá para eu falar para você de coisas que estão mais do que 100 megaparsecs de distância. Né? E ali, se eu não me engano, o redshift é bem pequeno. Né? É da ordem de décimos, né? 0,01, né? O redshift é pequeno. Então, efeito cosmológico mesmo não vai ter assim, uma relevância muito grande. Né? De qualquer maneira, nós
estamos muito interessados na busca pelas fontes. Tá? Então, dentro dessa esfera aí, procurar quais são os possíveis objetos que estão produzindo as acelerações. Né? Houve uma forte desconfiança, né, na época de 2007, das galáxias de núcleos ativos, né, que deu um sinal de correlação, mas, como eu disse, esse sinal ele diminuiu com o passar do tempo. Tá? Então, hoje a gente já não fala mais de AGNs, né, galáxias com núcleos ativos, mas entrou um outro candidato aí, né, que foi apresentado agora, em 2017 mesmo, na Conferência Internacional de Raios Cósmicos, que são as chamadas galáxias starbursts. Né? São galáxias que têm uma taxa de formação de estrelas mais veloz do que as outras normalmente. Né? E possivelmente está tendo correlação com relação a essas galáxias. Né? Então, e fora essas duas que eu mencionei, colisão de galáxias também é um possível mecanismo, né, para estar gerando partículas às ultras altas energias. Então, esses são os nossos principais candidatos aí do ponto de vista astrofísico. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar limitado por aquele horizonte, né, que eu falei originalmente. Agora, minha segunda pergunta é no sentido de talvez delimitar uma região do céu onde está acontecendo tais eventos. Por exemplo, aconteceu o evento do LIGO, por exemplo, que... Ok. Mas como o senhor fez no caso do Sol aí, falando, esse evento possivelmente tem a ver com flare solar. Então, beleza, a gente sabe a posição do Sol, consegue acompanhar. Isso. Teria outros experimentos, não talvez em alta energia, que conseguia pelo menos delimitar a região do céu onde está ocorrendo tais algum evento assim? Todos esses experimentos que eu te mostrei, eles têm resolução e reconstrução em direção de chegada. Né? Então, sendo um array de tanques, o caso mais simples, né? O meu é um triângulo, por quê? Porque é o caso mais simples possível você pegar 3, tá? Para descobrir uma direção de onde vem. Né? Então, o que a gente quer, na verdade, é ajustar uma frente de chuveiro viajando à velocidade da luz, né? E os cossenos diretores desse plano que define essa frente. Então, você disparou esse detetor, depois esse, eu sei que veio daqui. Se disparou esse, depois esse, eu sei que veio daqui. Tá? Então, da diferença dos tempos de disparo, você consegue reconstruir a direção de chegada. Né? E isso aí você pode estender para todos os arrays que eu mostrei, né? Que, enfim, eu posso escolher a região e estudar só os eventos que vêm de lá. Mas tem um complicador na história, que são os campos magnéticos, as deflexões que elas sofrem nos campos magnéticos. Então, estrutura de campo magnético extragaláctico, a gente conhece, né, mas relativamente pouco. A gente sabe que eles estão da ordem de nanogauss, e tem comprimentos de coerência de 1 megaparsec. Então, basicamente, o campo ele é constante dentro de uma esfera de 1 megaparsec, depois ele muda de direção, no megaparsec seguinte, depois ele muda de direção, tá? Mas basicamente ele é constante ali dentro. Tá? Esse é o modelo aí, vamos dizer, mais aceito. E dentro da galáxia, aí a coisa complica mais ainda, né? Porque os campos seguem as estruturas dos braços, os dois principais modelos ali, um é simétrico e o outro é antissimétrico, né, que teriam campos só numa direção ou nas duas direções do braço. Né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta e só dá para fazer via simulação. Né? Porque, de fato, a gente não acompanhou a partícula no seu trajetória toda. Então, tudo que eu posso dizer para você é falar, olha, eu vou rodar uma simulação aqui e vou ver se essa que veio daqui correlaciona com essa fonte aqui ou não. O desvio que ela vai sofrer nesse caminho é compatível com as fontes que estão no caminho ali ou não. Né? Então, a astronomia de partículas ela é difícil de fazer por essa razão. Né? O campo magnético ele ofusca a nossa visão, né? Ele embaralha as informações que a gente tem. Né? Então, assim, o máximo que eu posso dizer para você é realmente selecionar uma dada região e ver se tem probabilidade de estar com alguma fonte específica ali. Tá? Tem alguma outra pergunta? Então, vamos agradecer uma outra vez. Muito obrigado, eu que agradeço. A lista das presenças.